É isso aí, galera. Boa tarde. Estamos aqui no estúdio do Portal Nova 15, recebendo essa fera aqui, ó, o ícone. Esse é um verdadeiro ícone, uma pessoa que, se eu falar o nome dele, poucas pessoas vão conhecer. Carlos Alberto Matos, mais conhecido como Cal Matos, com um novo programa aqui voltado exclusivamente para esse programa que você tem, Cal, que é na marca da Cal. Primeiramente agradecer você, Cal, pelo ter aceito o nosso convite. Também fui pego de surpresa, viu, galera? É a primeira vez, Cal, que eu também tô conduzindo. Às vezes eu fico mais ali nos comentários, mas para mim é uma honra muito grande estar recebendo você aqui. Você, como eu disse, é uma referência, é um ícone da imprensa piracicabana, que tem esse projeto maravilhoso. Então fique à vontade, os estúdios Portal Nova 15 é seu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fale um pouco dessa sua história. Começo lá de trás, perambulando. Quem já ouviu falar de perambulando é essa fera aqui, Cal Matos. Renadinho, primeiro é um prazer estar aqui falando com você, agradecer o menino João, né, que está ali na parte técnica, o Cachucho, que fez esse passe aí. A verdadeira ponte, né? Cara, para mim é um prazer estar voltando. Quanto tempo eu não falo em rádio, né? Que legal. Você numa rádio web, Sim. Eu sou rato de rádio, né? Comecei lá atrás, como radialista, né? Sou formado em radialista, comecei, acho que foi o segundo ano da FM Municipal, era lá no SEMAI. Lá no SEMAI. Talvez Eu... o Cachucho lembre. Eu sou um pouco mais novo, tá? Pouquinho sim. Também, viu, Carlos? E o João, então, nem tinha nascido. E a gente começou ali, cara. Era muito gostoso fazer FM Municipal. E aí eu segui minha carreira. Até que um dia apareceu um japonês na minha frente, rapaz, Carlos de Deguchi. Carlos de Deguchi. Até hoje. Ele olhou pra mim e falou: "Você que é o Carlos?" Eu falei: sou eu. Já era famoso, pô, já era famoso. Não sou famoso nada. Eu costumo dizer assim que eu sou um operário da comunicação. Que bacana, eu Cal. gosto de trabalhar. Não, mas cortando você, Cal, quem é da comunicação, quem é do esporte, já ouviu falar de Cal Matos, já ouviu falar de Perambulando, já ouviu falar na marca do Cal e agora com o Museu da Pelada, que é o que te traz aqui, né, Cal? Então, o estúdio Portal é seu. Não, então, cara, 30 anos, né? Não é que eu tô velho não, comecei novo. 30 anos nessa vida. E aí eu comecei lá com a TV Beira Rio, e enfim, a carreira foi indo, foi evoluindo, trabalhei em Campinas, trabalhei em Limeira, mas hoje eu faço um trabalho em parceria com o Museu da Pelada, que é um canal no YouTube, e é lá do Rio de Janeiro, por isso que é Pelada, é pessoal de São Paulo. Sim, claro. Fica meio... esse dia eu tava com a camisa Museu da Pelada viu, Cachucho? No supermercado, aí a mulher ficou olhando para mim e falou: "Você é um homem louco, Museu da Pelada." Não tem a ideia do que seja, né? É futebol. Mas a ideia do Museu da Pelada é contar a história do verdadeiro futebol, né? Ele surgiu em 2014, quando o Brasil tomou só 7-1. Só aquela da derrota Alemanha. Que nunca mais vai ser possível esquecer, né, Cal? Nunca mais. Aí o fundador, que é o Sérgio Pugliese, Pugliese, grande jornalista do Rio, um abraço, irmão. Um abraço, Sérgio. O filho dele virou para ele e falou: "Pai, isso aí que o senhor falou que é o futebol brasileiro, tomou 7, não sei o que." Ele ficou triste, cara. E ele pensou: como é que eu vou mostrar para o meu filho que o futebol brasileiro não foi que ele tem assim, história, né? Tem história. Claro. Aí a ideia, ele começou a contar a história do pessoal vamos falar da antiga, né? Ele começou a entrevistar onde realmente o futebol acontecia. Onde veio, né? Onde o futebol acontecia. E aí surgiu o Museu da Pelada, que a ideia é essa, contar a história dos nossos ídolos, né? De repente é muito legal, porque eu estou entrevistando... Esses dias eu fui para São Paulo entrevistar o Dudu. O primeiro Dudu. O primeiro Dudu. Que hoje tem vários Dudus, né? Dudu. Mas nenhum deles chega perto ao verdadeiro, né? Não. Porque eu sou de Niterói, sou do Rio, né? E vim para cá muito garoto. E o primeiro jogo que eu assisti aqui no Barão, quando nós chegamos aqui, era muito garoto, meu pai... Só para o torcedor que está em casa, o ouvinte, o telespectador, o Dudu é irmão do Dorival Júnior. Não, ele é tio. Desculpa, o tio do Dorival Júnior. Perfeito, o tio. É tio. Isso. Então, quando eu cheguei aqui de Niterói, muito garoto, acho que no primeiro mês, meu pai falou para mim: "Vamos assistir o filho do meu amigo jogar." Eu falei: "Caramba, meu molecão, né? Filho do amigo, é de Niterói, né? Niterói." É o César Maluco. O César Maluco é de Niterói. E fui assistir. Então foi 4-1 Palmeiras e 15 aqui. Ele fez 2 gols, ele ia no alambrado, segurava. Aí, porra, eu assisti, era o final da academia. Cara, o cara que mais me impressionou, lógico, ele da guia, né? Aquele jeito dele andar, e já é final de carreira. Passando, né? Dos 80 anos hoje. E ele, eu falei: "Caramba", eu adorei e comecei a torcer, lógico, o 15, mas eu tenho um time grande, é o Palmeiras, por causa do César Maluco.
E aí, no outro dia eu perguntei pra minha mãe, onde a senhora enrola o cabelo? Você era maluco com o cabelo todo enrolado, né? Olha a maluquice do moleque. Eu enrolo na mulher tal. Eu fui lá e enrolei meu cabelo igual o César Maluco. Puxa, Cheguei em casa, rapaz, meu pai é advogado, ex-sargento do Militar. Exército. Naquela época, pô, que você tá louco? Tá pô? maluco, Você tá rapaz? doido, pô? Falei, pai, eu filho do amigo seu. Aí ele deu que é o César Maluco, que é de Niterói. Mas você escapou de tomar uma pisa, como dizia. Escapei, quase que eu apanhei. Quase que eu apanhei, viu, João? Mas aí, cara, voltando, eu fui entrevistar o Dudu, que eu vi o Dudu nesse jogo. Sim. Já tá o senhor Dudu. Uma educação, nós vamos passar aqui, Sim, essa claro, parceria nós claro. vamos passar. Que legal. E pra mim, eu falei pra ele ficou emocionado, porque esse pessoal da antiga, o pessoal não dá muito valor não, né, na grande mídia. Ele ficou muito emocionado, eu falei, senhor Dudu, eu tô tremendo aqui, ó, sou meu ídolo. Olha O só. senhor jogou para mim da Fantástico. guia, eu sou meu ídolo. Não, meu filho, muito educado e tal. Então a ideia do Museu da Pelada e na marca do Cal, né, sempre foi fazer isso. Eu fiz com os jogadores de Piracicaba, para você ter uma ideia. E o detalhe, Cal, você só não fica aqui em Piracicaba, né? O legal é isso, né? Você vai em outros lugares, e você teve a oportunidade de entrevistar o Dudu e tantos outros, que você vai acompanhar aqui no Portal Nova 15, nessa parceria que está nascendo na marca do Cal, com essa fera aqui, Cal Marques. E aqui em Piracicaba, eu entrevistei Gatãozinho, a gente vai mostrar Gatãozinho. Gatãozinho, fantástico. Fantástico, ser humano espetacular. Paulinho, meu irmão, Paulinho Massariol. Você sabe que eu tenho umas passagens bacanas com o Paulinho. Em Paulinho. off eu canto, Em off, tá? não, eu Paulinho não era fui fácil, árbitro não. de futebol, pra quem não sabe, mais de Mas deixa 20 no anos. off. Deixa no off. Deixa no off, né, João? Eu e o Paulinho, nós tivemos alguns embates, mas tudo dentro da regra do jogo, né? O Mica, que a garotada acha que o Mica, eu É. falo Mica foi jogou no 15, pô. Jogou no 15. Que era o Ademir. Ademizinho, quarto zagueiro, lateral direito, jogava em todas, era bom jogador. Tem o Peixinho, nós vamos passar hoje, homenagem ao Peixinho, que é uma figura importantíssima. E que abertura, hein? Que fantástica. Já saí com o Peixinho. Puxa vida. Espetacular. Ele Não. aniversariou esse mês, né? Acho que Sim. dia 2 ou 8, eu não me recordo. Mas essa é a nossa homenagem aqui também do Portal Nova 15, né, nessa parceria. A gente vai ter também aqui o Pianelli, Flavinho, Jura, né? Fora o pessoal lá de fora tem o Joari, Ailton Lira, seu Rubens Minelli. Seu Rubens. Seu Rubens Minelli, com umas histórias Simplesmente um dos melhores técnicos que bicampeão o brasileiro. futebol brasileiro teve. Bicampeão brasileiro. Exatamente. Eu tenho uma história, ele tá velhinho, o cuidador dele, eu fui entrevistá-lo lá em São Paulo, no apartamento dele, o cuidador dele em off me chamou e falou, cara, você não acredita que ele dorme com o seu Minelli, que tá velhinho, né? Seu Minério, olha É. aí. E disse que ele, Cachucho, à noite, fala assim, como é que chamava aquele volante do Inter? Caçapava. Caçapava. Teve a final com o Corinthians e tal, e ele disse que ele dormindo, ele fala, Caçapava. Até Marco- hoje. Até hoje ele fala, dormindo. Putz. Isso o cuidador dele falou pra mim, ele, Caçapava, marca o Rivelino, hein? Se você deixar o Rivelino chutar, você não joga amanhã. Que Olha que bacana, cada. que Então é bacana. muito gostoso fazer Não, isso, cara. viu, Canadinho? Então, essa é a proposta. E agradeço a você, a todos aqui da Portal Nova 15, abrir esse espaço para a gente estar mostrando isso, porque na verdade, cara, um povo sem história é um povo sem futuro, né? Sem futuro. E a gente não pode. E o futebol brasileiro é rico, né? Tem Riquíssimo. histórias. Não, Riquíssimo. quem tem que agradecer somos nós, Paulo. Você pode ter certeza absoluta que não é demagogia nenhuma. sei disso, sei. Você é um cara que estou há algum tempo no esporte, ouvi falar muito, e você trazer esse conteúdo, esse material para o pessoal que não tem acesso, de repente não viu, né? Porque já está tudo pronto. Você já fez Já, tudo. já. Nós só vamos retransmitir. Então, para nós, através do Cachucho, no qual eu agradeço muito, o João na técnica e o Portal Nova 15 em si, nós que agradecemos, cara, esse material rico, a importância de levar isso para o nosso público, né? Porque o portal tem o seu público, isso vai ser muito interessante e muito bacana. Quem tem que agradecer somos nós. Imagina, a gente fica feliz porque é muito importante estar mostrando essa história, não deixar apagar, porque às vezes a garotada acha que o futebol começou no ano 2000. Olha o Vitinho chegando. Vitinho é um Chegou um parceiraço. fera aí. Vitinho é meu filho profissional, né, Vitinho? Eu queria ter um filho igual a esse. Só tenho filha, né? Eu só faço o que gosto também, só mulher. Não dá para escolher nada melhor, Não, Ou ele é gente isso aí boa mesmo? não, gente É boa, gente isso aí boa. Parceiro, isso aí para quem não sabe, quem tá atrás das câmeras é Vitor, simplesmente ele, Vitor Prats. E interessante porque as coisas, o mundo é pequeno, é que o vô dele, meu pai é procurador federal, advogado, amigaço do meu pai. E depois eu vejo, o pai dele é minha geração. Sim, o Paulo. E hoje eu tive a Seu oportunidade. Paulo, né? Paulo aqui de É, Via, né? O oportunidade. seu Paulo.
que ele está trabalhando com ele. Aí ele fala, calma, faz assim, faz assado, e eu vou na dele. Eu falo, Vitinho, se falar para mim se jogar do terceiro andar, eu me jogo, cara, não tem problema aí nenhum. tem moral então, hein? Mas é isso, Legal. cara, eu queria agradecer, fico à disposição. Nós que agradecemos, Paulo. Sucesso, mais sucesso para vocês. Imagina, gente. Essa ideia aqui é interessantíssima, porque eu acho que o futuro da comunicação é isso mesmo. A TV vai ficar aí para os grandes eventos, mas você ter a oportunidade de ter canais como o de você, o seu, do Vitor, enfim, falando da cidade, né? Sim. Colocar a gente falava na minha época, né? Eu falo na minha época, eu tô velho. A gente mas falava, tá novo. vamos olhar para nossa tribo. Fala aí, novo. Bate uma pelada ainda? O joelho não deixa, cara. Mas nem um, Não dois, dá, nada? não dá. Ficar de pivô? Nada. Às vezes salão eu fazia, mas agora o joelho, porque jogar. eu operei o joelho, fiz uma Porque correção a geração, aqui. agora eu vou te fazer uma pergunta, a geração de hoje é complicada, hein? É diferente, né? É diferente, o pessoal acha que o futebol começou agora, né? Anos 2000, né? Mas é normal, isso é normal, a gente tem que... O Cal já disse que é quinzista, palmeirense. Então tá bom. E carioca. E carioca. Não, cariopira eu falo, eu sou o maior caipira carioca. No Rio não tem preferência. No Rio não, porque eu saí muito novinho. Eu lembro do meu time de futebol de botão, cara, olha que coisa maluca. Que eu encontrei era o time distintivo do América, porque eu gostava do América, do Ameriquinha. Mas assim, não... O América é o segundo time de todo mundo, acho que eu não também. tinha, a gente era muito novo, não tinha nem noção. Que legal, Cal. Mas eu adoro, eu acho o 15 e o Palmeiras. O Palmeiras tem uma paixão mesmo, assim. Aliás, nós vamos entrevistar o César Maluco. E você pegou, sem sombra de dúvida, a melhor época de vida do Palmeiras, né? Era o final, já estava no finalzinho. Depois aí o Luiz Pereira foi embora, o Leivinha foi para a Espanha. Mas eu peguei, aí o Vitinho ia ficar bravo comigo. Eu peguei a melhor fase do 15. Sabe, o 15 jogava aí, Roque, quando jogou aqui contra o Palmeiras. Roque, Ney, era um lateral direito. Que ano foi isso? Isso foi em 72, 71, 72. Roque, Ney, Macalé, Admir Gonçalves e Arlindo. Prego, Zé Carlos Serrão, Pitanga. O Serrão mesmo? Que São Paulo emprestou. Prego, Zé Carlos Serrão e Pitanga. Ponta direito, queridíssimo, saudoso, o Pira, vereador Pira, que era ponta direita do 15 que se foi. O centroavante era o Tadeu Macrini, que veio do São Paulo junto com o Zé Carlos Serrão. E o ponta esquerda, cara, de vez em quando encontro ele por aí, Cardozinho. Foi 4-1. Isso aí é o que vocês estão vendo, só um pouquinho daquilo que da marca do Cal vai trazer para vocês. Histórias do futebol, não só paulista, nacional e que, de repente, um internacional aí, né, Cal? Com certeza. E depois eu peguei uma fase boa do futebol piracicabano, que o 15, rapaz, todos 11 jogadores, só o goleiro não era de Piracicaba. Só o goleiro. Raridade isso, hein? Mococa, Vomil, Foguinho, Tutu, peraí que eu vou lembrar o lateral, Arlindo, finalzinho de Arlindo aqui. Depois era Serelepe, Gatãozinho, Nestor, Peu, Tuzinho, às vezes jogava Tatal, às vezes jogava Ditinho. Ditinho Chumbão. Ditinho Chumbão. Amando, primo do Paulinho Massariol. Sim. E eu amava o 15, essa fase, depois veio a vice-campeã em 77 contra o Palmeiras, que era um timaço, aquele... E hoje, Cal? E o 15 hoje? Hoje o futebol, eu vejo assim, o futebol tem duas etapas. Eu acho que o futebol hoje, ele ficou muito rico. Então hoje é muito difícil você se manter num alto escalão. Então o 15 dentro da proposta que ele pode ter, a gente tem que entender que é muita grana. Hoje ficou mais caro para se fazer futebol. Muito mais caro. Muito mais caro. Você fazia futebol com jogadores de Piracicaba. Hoje, quem que joga no 15 de Piracicaba, Vitinho? Garoto de Piracicaba? Só o Mica. É parente do Mica? Nossa, não. Então, eu tô falando pra você, eu aqui, ó, Vomil. Benedetti é daqui? Limeira? Então vamos ver, que eu lembro que jogou no 15, que era daqui, Gatãozinho, Tatal, Nestor, Serelepe, Armando, Ademir Melo, Ditinho, Samuel, que era o irmão da Ademir Melo, Tarugo, Paulinho Massariol, Nadella. Você já escalou um time. Não, mas tem muito mais. Hoje nós estamos falando de hoje não apenas... Porque eu comecei a acompanhar o 15 nessa época, era um timaço de bola. Era um timaço, ver Gatãozinho jogar, eu falo, Gatãozinho, você é meu ídolo. Aliás, o Gatãozinho é o embaixador da marca do Calvo.
Foi um primeiro que eu fiz como Ele é piloto. Fantástico. Uma Vi pessoa... Gatãozinho jogar, era um negócio espetacular. Depois mesmo eu acompanhei ele no Juventus, no São Bento de Sorocaba. Então o futebol no interior era muito forte. Eu estava conversando isso com o Luiz Carlos, com o zagueiro que eu entrevistei final de semana passado, que era do Corinthians, Luiz Carlos Galter. Jogou, depois veio Ademir Gonçalves, ele estava falando, porra, era brincadeira a gente enfrentar o 15, pegar a Ferroviária. Era difícil. Pô, Botafogo de Ribeirão, Comercial, sem falar em Guarani, Sem Ponte falar em Preta, Guarani, Ponte Preta. Juventus, Paulista de Jundiaí, Paulista. era Rio O próprio Branco São de José, né, de Americana. São José dos Campos, que veio um pouco depois, mas também era forte. Era um negócio, e o museu na marca do Cal, me dá, se eu estiver falando muito, você corta. Não, Calzão, viu, João? o Fala, espaço é Calzão. seu, cara. Para, aí você fala. Eu achei engraçado que esse dia eu fui entrevistar o Paraná, ponta esquerda do São Paulo. Xuxa, você viu, né, Cachuxa? Paranazinho, ponta esquerda. O Cachucha é novo, gente, calma. E ele falando pra mim das histórias, né? E eu falei, pô, e você jogou contra... Que ele batia em todo mundo, no Paraná, ponta esquerda. Ele falou, você tem umas histórias do Pelé? Eu falei, cara, a história mais bonita é porque foi meu compadre, tinha um zagueiro no Paulista de Jundiaí chamado Jurandir. Era que é 2 metros de altura, era aquele zagueiro. E ele fez um campeonato paulista, primeiro turno, espetacular, né? Marcando, chegava o pau nos caras, uma Sem dó. maravilha. E os caras, aí o Santos foi, ó o Pelé, a cabeça do Pelé, isso aí o Paraná contando pra mim. O Santos foi jogar lá em Jundiaí. Como é que chama o estádio? Ah, sei que é Sintra. Jaime Sintra. O Paraná falando pra mim, Cal, Pelé chegou no Jurandir, sabia que o Jurandir chegava o pau. Falei assim, Jurandir, pega leve que os homens estão lá em cima pra levar, é isso? pra levar você pro Santos. Aí o zagueirão quis jogar bonito. 4-0 Pelé pro deitou e Santos, rolou. fez 3 gols. Jurandir morreu lá em Jundiaí. Não saiu de Jundiaí. É o cara que você fala de Pelé, o Paraná fala, se você falasse Pelé pra ele ia xingar você. Então o cara ficava... Então essas histórias são maravilhosas, né, cara? Não, então, mas isso é que enriquece o futebol, né? pelo amor de Deus. Isso Então, que enriquece o futebol. eu vejo isso daí, então é um prazer enorme. Eu tô falando muito, se você quiser Não, vamos Cal. embora, que se É, deixar, nós estamos aí eu com- vou até amanhã Nós já aqui. estamos aí com a matéria no ponto, Tá no né, João? ponto aí, João? Se você, Vai soltar? do Peixinho, Do peixinho. se você quiser falar alguma coisa desse primeiro programa, do Peixinho, alguma Ah, sim. uma pinceladinha rápida, Não. e a gente já em seguida agradece novamente e solta aí eu que agradeço. esse novo... João, desculpa aí que eu falo pra caramba aí. Então, o Peixinho é porque é uma pessoa espetacular, foi um cracaço, e é um cracaço na vida, né? E fez aniversário esse ano. Então vamos homenagear aí o Peixinho. Pode soltar aí, João, é seu. Muito obrigado, viu? Ô, Cal, satisfação é minha em aceitar o seu pedido. Peixinho, você nasceu onde, Peixinho? Nasci no bairro da Lapa, em São Paulo. E você começou a jogar bola, você pensava em ser jogador desde pequeno ou não? Não, meu pai foi profissional. Ah, é? Jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no América do Rio e no Ipiranga, onde ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 1940. Como é que é o nome do seu pai? Arnaldo Alves Garcia. É o Peixe, o apelido. É, apelido é Peixe, aí veio o Peixinho. Aí não tem jeito. Mas aí você chegou a jogar time profissional, você disputou um campeonato estudantil na Lapa, não foi contra o São Não, Paulo? eu comecei a minha carreira mesmo, comecei a bater na bola aqui em Limeira, que meu pai jogou também na Inter de Limeira, no fim da carreira. É. E ele me levava nos treinos, né? É. Aí eu comecei a bater bola. Eu já tinha um pouco de jeito, né? É. E aí voltamos para São Paulo quando ele parou. Aham. E eu morei na Lapa de Baixo, nasci na Lapa de Baixo, morei na Lapa do Meio e morei na Lapa de Cima, no Alto da Lapa. E foi aí que eu comecei a jogar no Oratório Dom Bosco dos Padres Salesianos, só aos domingos, porque com 11 anos eu já trabalhava, né? Olha que maravilha. Trabalhava perto de casa ali numa indústria de rolhas. E aos domingos a gente tinha que assistir a missa para poder jogar. Tá. Essa foi a minha carreira. E numa desses jogos, os Padres Salesianos convocaram o Infantil São Paulo para jogar no oratório nosso. Era uma coisa humilde, era um campo de terra e tal. Aham. Eles conseguiram, não sei como, mas conseguiram. E nós jogamos contra o Infantil de São Paulo, ganhamos 2-0 e eu fiz os 2 gols. Aí o seu Hélio Geraldo Caxambu, que era treinador da divisão de base de São Paulo, e tinha jogado com meu pai também, me convidou para fazer um teste no São Paulo. E eu fui. Eu fui e fui aprovado no primeiro treino, sabe?
graças a Deus. Mas eu como estava trabalhando, depois dessa fábrica de rolhas, eu comecei porque meu pai sempre falava, você quer que jogar futebol, tudo bem, não tem problema. Futebol aquele tipo não dava nada, né? E eu falei, não, eu primeiro quero trabalhar. E comecei a aprender o ofício de tapeceiro. Com 11 anos? Com 11 anos para frente. Então, quando eu estava com 14 para 15, quando houve esse jogo, eu trabalhava já na tapeçaria. Aí eu era ajudante de tapeceiro aprendendo. Sim. O meu patrão, que era o geral, ele era um russo, sabe, meio bravo e tal. Falou, não, para sair para treinar não. Aí o meu tapeceiro, chamava-se Dionísio Zeferino, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Sim. Esse me deu o começo de carreira. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o patrão aí, você vai trabalhar para mim aqui dentro. Eu vou pagar você. E aí o patrão consentiu. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava das 7 da manhã às 11, às 11 subia para minha casa a pé. Olha só. Eu morava no Alto da Lapa, subia a Rua Pio 11, que você deve conhecer. Isso. Entendeu? Almoçava e descia até a Lapa de Baixo para pegar o bonde para ir até o Coração de Jesus, porque nós treinávamos na Marginal do TT, no Sul-Americano. Existe até hoje esse campo lá. Olha só. Eu comecei ali com o Silva, que jogou no Flamengo e tal. Aí o que aconteceu? Nós mudamos de residência. São Paulo não tinha campo nem para treinar. Olha. Nós fomos treinar na Aclimação. Sim. E num desses dias, o seu Fiola apareceu lá, o Vicente Fiola. Que foi técnico da seleção brasileira. Técnico da seleção brasileira. E ele me viu treinar e tal. Ele estava num dia bom de treino, fiz 2 gols. O terceiro de bicicleta, entendeu? Que era a minha. Fiz uns 14 gols de bicicleta na minha carreira. Caramba! Então, ele falou, olha, Peixinho, daqui pra frente, ele me chamou, falou, Peixinho, daqui pra frente, você vai passar a concentrar com os profissionais no Pacaembu, nós vamos cuidar de você. Porque eu sempre fui pobre até hoje, mas sou um pobre feliz. Então, o que acontece? Eu passei a frequentar o Pacaembu, onde ele me indicou, e eles começaram a tratar de mim, sabe? Eu levava café na cama pro Poi, Desorde, Mago, Dino Sani, Canhoteiro, entendeu? Ele me pôs nesse meio. Desorde que jogou em Piracicaba. Desorde, cabeça, entendeu? Todo esse pessoal. E esse pessoal cuidou de mim, me deu uma força dele, sabe? E na minha estreia no profissional, foi uma coisa meio... É destino mesmo. Então eu estava na minha casa, o São Paulo ia jogar à noite. Primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Nacional no Parque Antártico. Nacional de São Paulo. Nacional de São Paulo, no Parque Antártico. Eu estava na minha casa depois do almoço, essa aí eu já tinha parado de trabalhar porque já estava recebendo alguma coisa, uma ajuda de custo e tal. Aí ele chama, eu não me lembro o nome dele, Camarguinho. Era um pessoal que trabalhava uma pessoa que trabalhava com São Paulo. Sim. Aí ele falou, chegou em casa e falou, Peixinho, o seu Fiola falou para você ir para a concentração, que você vai jogar. Caramba. Naquele tempo, era só os 11, né? Que ano isso, não tinha Peixinho? banco. Isso foi em 59. Quantos anos você tinha? Eu já estava com 17 para 18. E aquele tempo um jogador novo era difícil, sabe? Sim. Para participar do profissional. Aí eu fui. O que aconteceu? Nós ganhamos 2-1, mas no segundo tempo, no começo do segundo tempo, eu torci o joelho. E aquele tempo não tinha substituição. Aí o seu Fiola falou, não, você entra no campo fazer número e tal, certo? Ficar na ponta esquerda e tal. Eu era meia direita naquele tempo. Esse jogo eu joguei com o Cláudio Cristóvão Pinho. Que jogou, a minha estreia foi com ele. Entendeu? Eu tinha jogado com meu pai no Santos e no Palmeiras. Entendeu? E o destino quis isso. No fim do jogo, faltavam uns 2 minutos, saiu um escanteio para o São Paulo. Bateu o escanteio, sinceramente, eu subi por subir, a bola bateu na minha cabeça e entrou no gol. Nós ganhamos 2-1. Entendeu? Mas eu torci o joelho. E o São Paulo, daí 2 semanas,
faria uma excursão para o México. Ia inaugurar o estádio Jalisco em Guadalajara. Onde o Brasil foi tricampeão. Exatamente. Então, o que aconteceu? Esse pessoal que eu concentrava lá, falaram, olha, seu Fiora, leva o menino. Ele, né, mas ele tá com ele. Falei, não, mas esse moleque, uma semana tá bom. Vai curar, né? Eu falei. E ele me levou. Primeiro nós fomos para a Colômbia, jogamos um torneio lá. Na primeira partida eu entrei 15 minutos. No outro jogo ele já me pôs de cara. E nós fomos campeão desse torneio. Eu fiz 3 gols nesses 2 jogos aí. Certo? Aí fomos pro México. Em Guadalajara ele já me pôs no time principal. E eu voltei como titular. Nós fomos campeão do primeiro torneio de Guadalajara. Essa foi meu início em São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado povo brasileiro. Mas aí você levantou e falou, pô, hoje vai inaugurar o Morumbi, eu vou meter gol. Todo mundo, no sábado, todo mundo falou, pô, vamos ver quem vai fazer esse gol aí e tal. Eu era o mais novo de todos, né? Eu e o Jonas, que foi o meia-direita, que me cruzou a bola para fazer o primeiro gol no Morumbi. E sabe como é que é? Todo mundo queria fazer. Mas você estava bem no jogo? Você falou, pô, eu vou fazer. Não, eu estava numa fase boa, sabe? Tá. Porque o jogador tem que ter a sua consciência, entendeu? Quem que jogava nesse time aí? Quem que jogava nesse time? Quer que te dou o time que jogou o primeiro gol no Morumbi? Primeiro jogo? Vamos lá. Poi. Jogou O Ademar jogou no lugar de De Sorte, estava machucado, veja bem. Vilásio, que era um jogador novo, jogou no lugar do Mauro, também estava machucado. Entendeu? Gil Désio, que era um moço novo, está vivo ainda, mora em São Roque. E lateral esquerdo, o Riberto. Na frente jogou eu, o Jonas, o Gino, Gonçalo e Canhoteiro. Olha que alarunha aí. E o meio. O Gino. O Gino era meio. Eu, Jonas, Gino, caramba, Gonçalo e Canhoteiro. Aí você tava arrebentando. Os 2 novos eram, no ataque eram eu e o Jonas. Caramba. Os 2 com a mesma idade. Aí essa história que o gol ficou chamado de peixinho porque você fez o gol. Aí qualquer choveu, o nego entrou, é gol do peixinho. Não, a imprensa aí apelidou o gol de peixinho por causa do meu apelido. E foi meio mergulho, sabe? Você deu uma... E depois que quando eu vi que a bola entrou, nem terminei o mergulho. Já saí voando pra lá. Lotado, tava cheio. Foi a primeira construção, né? Não foi o Morumbi inteiro. Não, foi 60%. 60%. Mas que ano que era? Esse dia tinha 67 mil pessoas. 67 mil pessoas. Que ano que era isso? 1960. 1960. Era um sábado. Contra o Sport em Lisboa. Boa. Caramba, peixinho. Aí depois do São Paulo, o que aconteceu? O São Paulo estava interessado no Faustino e Pimentel, 2 bons jogadores da Ferroviária. Mas o seu Laudo Natel não queria que eu saísse de São Paulo. Laudo Natel que foi governador de São Paulo. O presidente de São Paulo na ocasião. E eu vi aquela, né? Não sabia, um satisfeito, outro insatisfeito. Então, o senhor Anhele conversou com meu pai, que ele tinha jogado com meu pai no Ipiranga. Falou, Peixinho, o seu time para a Ferroviária, eu tenho meia direita lá, você vai ver o que ele vai fazer de gol. Aí me entusiasmou, né? Aí eu falei pro seu lado, olha, desculpa, mas não, fui. Aí fui para lá. No primeiro ano da Ferroviária, eu fiz 28 gols e o Pelé fez 36. Ele foi o primeiro porque não existe, né? Não existe. Extraterrestre. Essa é fora do ar, igual o Pepe fala. Né? Então eu fui artilheiro do campeonato com 28 gols. E 61. Paulista? Campeonato Paulista ou... Campeonato Paulista. Caramba. No primeiro ano lá. E continuei fazendo gol, né? Um atrás da outra. Porque na Ferroviária aconteceu o seguinte. Eu quando cheguei em Araraquara, eu escutava na rua, atrás de mim, falando que o rapaz era um ídolo lá, sabe? Faustino. Aí os caras falaram, pô, aquele tempo era chamado de bonde, o cara que saía do time grande pra vir pro pequeno. Final de carreira, presta lá. Pô, eu vi falar, pô, bonde aí veio aqui, não sei o quê, lugar do Faustino, não sei o quê. Eu só ia escutando, né? Porque
que aconteceu? Eu, quando fiz o primeiro treino coletivo na Ferroviária, eu comigo mesmo falei, é aqui que nós vamos fazer a coisa mesmo. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu não estreiei em Araraquara logo no começo. Nós fomos viajar para Minas Gerais. Itaú, a cidade, fazer uma excursão. A Ferroviária tinha um time muito bom e era sempre convidada para as excursões, sabe? No Brasil inteiro isso aí. Era o único time pequeno que fazia isso. Pequeno no modo de falar, né? Então o que aconteceu? Nós saímos, no primeiro jogo do Itaú, nós ganhamos 5-1, fiz 3 gols. Resumindo, nós fizemos 5, 6 jogos, eu voltei com 13 gols. 13. 6 jogos. Aí veio a minha estreia na Ferroviária, contra o Bahia, que era campeão brasileiro. Entendeu? Nós ganhamos de 5-3, eu fiz 2 gols. Um chapelei o goleiro e outro de bicicleta. Contra o Bahia. Bahia. Lá ou em Araraquara? Não, Araraquara. Eu nem estreiei em Araraquara. Aí eu estreiei lá nesse jogo. Sim. Aí, filho, comecei a enfiar para dentro de todo lado, sabe? Aí mudou a conversa lá. Nossa. Aí a cidade estava aos seus pés. E aí, o que aconteceu comigo na Ferroviária de bom, na história da Ferroviária, eu sou o jogador que mais fiz gols contra os clubes grandes. Maravilha. Entendeu? 63 jogamos com o Santos lá, com o Pelé e tudo. Em Araraquara ganhamos 4-1, fiz 2. Descemos na Vila segundo turno, 5-1, fiz 3. Que maravilha. Aí o Santos me contratou. Mas antes do Santos, o Peixinho era tão craque, você do Musa Pelada, que ele foi para a seleção do Exército, não foi isso? Com o Pelé. Quem jogava a seleção do Exército? Quem jogava nesse timinho do Exército? Aí tinha muita gente. Quer ver, o Gerson era do Exército. O Gerson Quartinha de Ouro. Na minha cidade, lá de Niterói. Quem que era da seleção do Exército? Você, Gerson, Pelé. Batalha, Pelé, Que Parada, Gonçalves. Era, né? Disputou o quê? Foi o sul-americano na Argentina. É. Ele foi campeão. Eu me machuquei antevéspera da viagem. Torci o tornozelo. Nós ficamos 2 meses onde o Exército tem uma no Rio de Janeiro, na URCA. Na URCA. Exatamente. É. Na Escola do Exército. A Escola do Exército. Ficamos concentrados lá e treinamos lá. Mas você fazia Exército em São Paulo, quer dizer, era uma seleção do Brasil inteiro. Não, das Forças Armadas. Que maravilha. Tanto de nego da Aeronáutica, da Marinha. Não, a maioria mesmo era do Exército. Porque você era obrigado a ser do Exército sendo jogador de futebol. Aí fizeram seleção terrível. Aí Santos, né? Você só foi pro Santos, Vila Belmiro. Chegou lá, como é que foi? Aquelas feras, Pelé, Coutinho, Pepe, Zito, o Pelé Mengal. já tinha estado com ele na seleção brasileira. Militar, né? É, militar. Aí eu fui recebido muito bem lá, sabe? E um cara que é meu amigo até hoje, gente finíssima, o Lula, quando eu cheguei no Santos, falou: "Olha, Peixinho, nas viagens, na concentração, você vai ficar com um cara no quarto, que é o melhor cara que eu conheço. É o Pepe. Pepe, o canhão da vida. Aí, rapaz, isso foi um aprendizado para mim extraordinário, sabe? A respeito de excursão. Eu já tinha excursionado tudo, mas com o Santos... Quanto tempo você ficou no Santos? Fiquei 2 anos. 2 anos. Fala aí, Peixinho. Paulista brasileiro, bipaulista, bibrasileiro, Rio de São Paulo, fora os torneios internacionais, vi no Chile. Tem uma série de... E como é que era jogar num time desse? Eu fico imaginando, esses caras hoje, viu, Peixinho? Você jogou, eu peguei a linha, era você, tinha Coutinho, tinha Pelé. Eu, Mengal, e o Coutinho, Pelé. Então, meu Deus do céu, mas fora isso, você tem ali atrás Zito, Gilmar, você quer a foto goleiro. aqui? Eu tenho, tô mostrando aí, tá aí, o pessoal tá pondo a foto. Que coisa, como é que era jogar com esses caras? Porque... Não, o Santos é o seguinte, começa por aí, o Santos jogava muito. Hoje eu tô vendo o jogador jogar 2, 3 jogos seguidos, estão reclamando. O Santos jogava todo dia. Que maravilha. Nós saímos aqui do Pacaembu depois de um jogo do Campeonato Paulista. Aquele tempo não tinha ponte aérea, né? Tá. Não tinha, aliás, voo direto para a Europa. Sim. Então você tinha que pegar a ponte aérea, ir até o Rio, e do Rio ir para... Começava na Alemanha normalmente, sabe? Então você jogava terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia. Nossa. O Santos jogava.
Tinha Treinava pedido, no avião, essa é treinava no avião. entendeu? É. E voltava a jogar domingo aqui. Aí você já saía na segunda, terça-feira, Argentina, Paraguai, Uruguai, voltava no fim da semana jogar de novo. Que coisa de louco. Ô, Peixinho, Não perdia, Não né? perdi, imagina um time desse. Só para relembrar, no São Paulo você foi campeão? São Paulo foi campeão em Guadalajara, na Colômbia. Tá. Aí veio a Ferroviária, foi bem demais. A Ferroviária foi tricampeão no interior. Tricampeão anterior. Santos, Não, Comercial também. Comercial também? Santos, né? Primeiro Santos. É. Santos foi tudo. É, campeão paulista, campeão Tudo. Na brasileiro. BI, tudo BI. Tudo bi, tudo bi. Aí você foi pro Comercial. Fora os torneios internacionais. Né? Fora os sobre Aí isso o aí. Comercial foi campeão também em 66. Comercial campeão de no interior, Ribeirão. de Pessoal Ribeirão Preto. do Brasil inteiro tá Não. assistindo a gente. Timaço. Jogava eu, Luiz, Paulo Bim, Jair Barley e Carlos César. Meu Era outra seleção. Espetacular. Agora, você tem uma história legal aí com o Castor de Andrade, né? Conta pra nós, grande, famoso bicheiro do Rio de Janeiro. O Castor é o seguinte, nós fomos um dia fazer um agradecimento à Federação Carioca de Futebol e cada jogador nesse jogo entrou com a camisa de um clube Do Clube do Rio. do Rio. E eu entrei com a do Bangu. Ocasionalmente o Castor estava dentro do campo. Aí ele veio conversar comigo e falou: "Olha, Peixinho, um dia você vai vestir essa camisa de verdade." Caramba. Aí começou uma história, uma perseguição. Ainda é muito bom, Castor. Aquela época, Castor de Andrade perseguindo alguém não era legal. Não era não. fácil não, tá louco? Então, mas comigo sempre me dei bem com ele. O que aconteceu? Ele queria que eu fosse jogar no Bangu. Estava previsto a inauguração do Astrodome em Houston, nos Estados Unidos, Texas. E o Castor falou: "Não, você vai jogar um dia no Bangu." E começou a perseguição. Caramba. Estava no Santos, ele foi para me contratar, não conseguiu. Aí eu fui pro Comercial e ele insistiu e me levou pro... Fiquei 3 meses no Bangu. 3 meses? É. E foi excursionar, né? Não, lá foi só... Nós ficamos na sede, que era Houston. Sei. Ficamos concentrados lá e saímos para tinha jogos em todas as cidades dos Estados Unidos. Sei. Então, acabei conhecendo os Estados Unidos inteiro. Já tinha estado lá com o Santos, tudo, entendeu? Mas com o Bangu foi mais cidades que conhecemos. Quantos anos profissional, Peixinho, como jogador? Eu joguei, se você juntar a juvenil e tal, 19 anos. 19 anos. Nunca fui expulso. Nunca? Tomei um cartão, não. Que maravilha. A minha carreira inteira. Que maravilha. E aí terminou a carreira onde, Peixinho? Eu parei em Houston. Não, perdão. Parei em Toronto, no Canadá. Ah, você chegou a jogar no Canadá? Moreira. E parou lá. Parei. O time que era lá? Fiestas Portuguesas. Mas do jeito que você jogava, com 70 anos você estava jogando lá. Os caras Esse time só tinha estrangeiro. Era o Uruguai, argentino. O Eusébio chegou nesse time. Eusébio? É. Grande astro português. É. Queria te agradecer muito, viu, Imagina, Foi uma honra, minha, cara, uma honra mesmo. Você sabe que eu falo isso de coração. Até a próxima!